A depressão é a imperfeição no amor. Para poder amar, temos que ser capazes de nos desesperarmos ante as perdas. A depressão é o mecanismo desse desespero. Quando ela chega, destrói o indivíduo e finalmente ofusca a sua capacidade de dar e receber afeição. Ela é a solidão dentro de nós que se torna manifesta e não destrói apenas a conexão com os outros, mas também com a capacidade de estar em paz consigo mesmo. Então, este é um dos sintomas e um dos problemas da depressão. Embora não se previna contra a depressão, o amor é o que tranquiliza a mente e a protege de si mesma. Medicamentos, psicoterapias, elas podem renovar esta proteção, tornando cada vez mais fácil amar e ser amado, e é por isso que funcionam. Quando estão bem, certas pessoas, elas tendem a amar a si mesmas. Elas amam as outras pessoas. A quem ama o trabalho e a quem ame a Deus. Qualquer uma dessas paixões, elas oferecem e podem oferecer um sentido vital de propósito que é o oposto da depressão. O amor, ele nos abandona de tempo em tempos e nós também abandonamos o amor. Esta é a complexidade de existir, a ambiguidade de nossa existência quando nós agimos no contrafluxo que é apenas a experiência de viver. Porém, na depressão, a falta de significado de cada empreendimento e de cada emoção, a falta de significado da própria vida se torna evidentes. E o único sentimento que resta neste estado despido de amor é o de insignificância. A vida ela é repleta de tristeza e muitas vezes nós não nos conscientizamos disso. E na verdade pouco importa o que fazemos. No final todos vão morrer, todos vamos morrer. Cada um de nós está preso à solidão do seu próprio corpo independente. E o tempo passa, continuará passando, e o que passou nunca voltará. E esta é a dor da nossa experiência de desamparo no mundo. Esta dor que nunca nos deixará enquanto existir, porque ela começou trazendo raiva quando nós formos arrancados do ventre confortável, e assim que essa raiva dissipou, chegou então a depressão para assumir este lugar. Então até mesmo as pessoas que se apoiam em uma fé que lhe promete uma existência diferente no aqui e no além, também não pode evitar as angústias neste mundo. O próprio Cristo, ele foi um homem de dores. Ele foi um homem de sofrimentos. E contudo, nós vivemos numa época de paliativos crescentes. Nunca foi tão fácil decidir o que sentir e o que não sentir. Há cada vez menos desconfortos inevitáveis para os que têm como evitá-los. Entretanto, apesar dessas afirmações entusiasmadas da ciência farmacêutica, a depressão não será extinta enquanto formos seres conscientes do nosso próprio existir, da existência da nossa humanidade. Na melhor das hipóteses, ela pode ser contida e contê-la é tudo que os atuais medicamentos e tratamentos para a depressão almejam. Um discurso altamente politizado tem embaralhado o discernimento e a distinção entre a depressão e suas consequências. A distinção entre como você se sente, como você reage, o que você pensa e até mesmo ao que sente a respeito do que pensa. Isso é uma parte de um fenômeno social, medicamentoso, mas que também traz resultados por causa dos caprichos de uma linguística ligada à excentricidade de uma vida emocional voltada somente ao imediatismo e aos prazeres. Talvez a depressão possa ser descrita como um sofrimento emocional que se impõe sobre nós contra a nossa vontade e depois se livra de suas circunstâncias exteriores. A depressão não é somente apenas um sofrimento, mas um sofrimento
demais acaba virando uma depressão. O pesar é o pesar da depressão proporcional à circunstância. A depressão é um pesar desproporcional à circunstância. A depressão se alimenta do próprio ar, crescendo apesar do seu desligamento da terra e das circunstâncias que a provocou. Contudo, ela está arraigada no solo da nossa existência que a alimenta a cada dia. Ela só pode ser descrita com metáforas, com alegorias. E quando perguntaram ao Santo Antônio no deserto como ele conseguia distinguir os anjos que vinham a ele humildemente dos demônios que vinham sobre ricos disfarces, ele disse que percebia a diferença pelo modo como se sentia depois que ele ia embora. Diz esta lenda, diz essa história religiosa. Quando um anjo nos deixa, nos sentimos fortalecidos por sua presença. Quando um demônio nos deixa, sentimos o terror. O pesar é um anjo humilde que nos deixa um pensamento forte e claros e uma noção da nossa própria profundidade em nossa existência. A depressão é um demônio que nos deixa aterrados e sobrecarregados. A depressão, ela provoca sentimentos de tristeza e perda de interesse em atividades em que, em momentos anteriores, você sentia um grande prazer. A sensação persistente de tristeza ou de perda de interesse que caracteriza a depressão, ela pode levar a uma variedade de sintomas físicos e comportamentais. Por isso é necessário que, ao sentir coisas parecidas com essas que estão sendo descritas, você procure um profissional, alguém que possa lhe ajudar. Então esses, por exemplo, podem ter alterações, distúrbios de sono, apetite, falta de energia, de concentração, comportamentos diários, como autoestima, distúrbios, como por exemplo, a depressão pode também ser associada a pensamentos suicidas. As pessoas, geralmente, que sofrem com esses sintomas ou sofrem da depressão, desenvolvem sintomas que acabam afetando o seu humor, como por exemplo, transtorno de ansiedade, apatia, culpa, descontentamento e geral, aquele sentimento geral de desesperança, mudança de humor, perda de interesse nas atividades, nos prazeres, aquele sentimento latente de sofrimento emocional, solidão, tristeza, tédio. E aí a lista não para. É claro que nós estamos falando isso em linhas gerais, não estamos especificando, como por exemplo, comportamentos de agitação, automutilação, choros excessivos, inquietações, irritabilidade, isolamento social. Quando também se trata do sono, como por exemplo aquele despertar precoce e constante, excesso de sonolência, insônia, agitação. Isso afeta até a nossa parte psicológica da cognição, como por exemplo falta de concentração, lentidão durante as atividades ou pensamentos suicidas. Já no físico, você pode ganhar peso demais tão rapidamente quanto perde, fadiga, fome excessiva, e também está atrelado sempre ao abuso de substâncias, falta de apetite ou a repetição de pensamentos incessantes. Em linhas gerais, é o que podemos assim estar descrevendo o que sente um depressivo. Porque um depressivo, nessas linhas gerais, ele tem uma visão negativa de si mesmo, do mundo exterior, ele tem uma visão negativa do futuro. Ele se percebe inadequado, carente. Ele chega até a pensar que não possui atributos necessários à obtenção da felicidade. Assim como também possui outras características que você precisa anotar e, assim que sentir, buscar rapidamente ajuda profissional. Como, por exemplo, o deprimido, ele acredita que o mundo sempre lhe faz demandas absurdas e ou coloca sobre ele obstáculos intransponíveis para o atingimento dos seus objetivos pessoais na vida. A pessoa nesse estado, ela sempre tem uma visão negativista de si mesmo, do futuro das pessoas que a cerca e suas preocupações.
Ele só vê dificuldade e acredita que o sofrimento presente sempre será prolongado, independente daquilo que ele faça para alcançar os seus objetivos. Em geral, o deprimido ele sofre dessa paralisia de vontade, como um resultado do pessimismo e da situação de desamparo que ele sente, bem como a presente apatia e a baixa energia em razão das crenças já estabelecidas por ele mesmo de estar condenado ao fracasso em todos os seus esforços. A boa notícia aqui é que, felizmente, e eu digo mais uma vez, felizmente, isto tem solução. A depressão tem tratamento. E a única mensagem que eu deixo para você de tudo isso que nós falamos sobre esses sintomas da depressão, como saber quando estamos passando por depressão, é claro que isso é em linhas gerais, você precisa sempre, ao sentir esses sintomas, buscar ajuda de um profissional, de uma pessoa que possa fazer uma leitura de uma maneira mais precisa, para que você possa ter recursos e tratamento para isso. Você sempre precisa buscar ajuda desse profissional. Um outro ponto interessante é que é muito comum as pessoas que passam por esses períodos de depressão ou está passando por uma forte depressão, seja discriminado até mesmo no meio de sua família. Há uma ignorância social, há uma falta de informação latente que muitas vezes leva as pessoas que estão ao lado de pessoas que sofrem da depressão a acreditarem ou pensarem que isto é moleza, é fraqueza, dizer que isto é falta de trabalho, é falta de ocupação, cabeça vazia. Outros chegam a dizer popularmente que isto é frescura, é manha, dizendo que essas pessoas têm que ir trabalhar. Às vezes as pessoas que estão deprimidas sofrem isso calado, um sofrimento muito silencioso, porque as pessoas que estão ao lado, ao invés de estender as mãos, acabam julgando e praticando o preconceito nesse sentido. Você que é religioso e está passando por isso, você que sempre teve aquela necessidade de se sentir forte, você que tem esta persona, vamos dizer assim, de mostrar uma incorruptibilidade social, e você está passando por isso, e você sabe que as pessoas não vão entender e isso vai mexer com a sua moral, com o seu ego. Olha, eu vou dizer para você, procure ajuda, não faça isso, não carregue isso sozinho na sua vida, você não vai conseguir, você precisa buscar ajuda. Você que está passando por esta situação, não pense duas vezes. Se as pessoas que estão ao seu lado não têm capacidade de entender a sua dor, não têm capacidade, você vive debaixo de julgamentos, você tem toda a liberdade de procurar ajuda profissional. Existem milhares de pessoas preparadas, capacitadas, que poderão oferecer ajuda profissional para você. Existe também esta questão que é tão importante, que é você estar amparado de uma vida espiritual, bem preparada, de você se preparar mais, de você buscar mais. Esses são os fatores que podem estar ajudando você a buscar uma ajuda, mas o importante é que você não fique paralisado nesse sentimento, em todos esses sintomas que foram descritos aqui agora. Então, no próximo vídeo estaremos falando as formas de tratar a depressão, como enfrentá-la, como tratá-la, como entendê-la, como receber para vencer isto e não ficar dentro das crenças marginais que se criam em torno delas, dizendo que você não tem solução, ok? Então, um forte abraço para você, até o próximo vídeo, e se você puder compartilhar, compartilhe esse vídeo. Há muitas pessoas que estão sofrendo caladas, que precisam de ajuda. Um abraço a você. Deus te abençoe.